recentemente que o estômago de um bebê recém-nascido é do tamanho de uma azeitona. E por isso é tão importante que os bebês possam, na verdade, mamar o tanto quanto eles quiserem, na hora que eles quiserem, porque a quantidade de alimento que eles conseguem colocar dentro da sua barriguinha ainda é muito pequena. Isso me fez pensar o quanto as nossas necessidades, na verdade, retratam quem nós somos. Elas são um retrato de quem nós somos. Em geral, a gente não aprendeu a lidar com as nossas necessidades desse jeito. Eu lembro que quando isso aconteceu tanto com a minha primeira como com a minha segunda filha, quando elas tinham em torno de 1 ano e meio ou 2, eu lembro que elas não ficavam bem se estivessem fora de casa na hora do pôr do sol. Lá por 5h30, 6 horas, dependendo da época do ano, se a gente estivesse na rua, começava um berreiro sem fim, até chegarem em casa. Chegando em casa, tudo acalmava, elas ficavam bem de novo. Demorei um tempo a entender isso e enfrentei algumas gritarias, mas uma vez que eu entendi, eu passei a me programar. A partir de 5h30 eu teria que estar com elas em casa e tudo ficaria bem. Essa questão de que quando olhamos para algo que incomoda, para um comportamento que incomoda em especial nos nossos filhos, nós em geral nos focamos em criticá-lo e tentar corrigi-lo. Agora pense bem, se uma planta ficou murcha, não adianta a gente reclamar da planta, não adianta querer colocar uma estaca. A planta vai precisar de água, e vai precisar de água e algum tempo para se restabelecer. Da mesma forma, como a planta precisa de água, nós também precisamos de uma série de coisas. E talvez aquela que a gente mais ignora hoje em dia é o descanso, a necessidade de descansar. Então, quando as necessidades de uma criança não são atendidas, ela chora, ela grita e ela esperneia. E essa necessidade pode ser de sono, pode ser de abraço, pode ser de silêncio, porque ela já fez muita coisa, pode ser de comida, ou pode ser simplesmente a necessidade de brincar livremente, sem ter uma obrigação. Eu criticava muito as minhas necessidades e costumava substituí-las por algo que começava com mas eu deveria. Eu poderia estar com sono, querendo relaxar ou simplesmente assistir um filme e vinha uma lista enorme de coisas que eu deveria estar fazendo. Só que isso não dá muito certo. E eu percebo também que as mães, de modo geral, quando elas estão irritadas, quando estão reclamonas, quando estão criticando, é porque tem alguma necessidade básica delas que não está sendo atendida. E que necessidades podem ser essas? Podem ser necessidades de descanso, pode ser a necessidade de reconhecimento, que alguém diga a elas, puxa, como é legal isso que você faz por mim, pelos nossos filhos, pela casa. Às vezes é a necessidade de se sentir amada, no corre-corre do dia a dia, a gente às vezes esquece de dizer que ama a outra pessoa. Mulheres têm necessidade de estar com outras mulheres, mulheres têm necessidade de vez em quando de fazer as unhas ou fazer o cabelo. Às vezes ter tempo para fazer um bolo gostoso em dia de nada. Homens também têm necessidades, eles têm necessidades de esvaziar a cabeça, de vez em quando de estar com outros homens para falar de política, economia ou futebol e simplesmente ficar zapeando pela TV. E todos, crianças, mulheres e homens, nós precisamos de reconhecimento. Não de um elogio vazio, que esse dói mais do que o silêncio. Mas um olho no olho dizendo, muito obrigado pelo omelete que você preparou hoje. Muito obrigado por ter feito o dever com as crianças, para que eu conseguisse terminar o meu relatório ou fazer outra coisa. Obrigado por me dar um tempo livre. Obrigado por me dar um abraço. Obrigado por sentar ao meu lado e ficar em silêncio. Muitos obrigados, que a gente costuma não falar, porque parecem muito simples, parecem muito óbvios, mas esses são, na verdade, aqueles que reconhecem quem somos e aquecem a nossa alma. E uma realidade é que nós todos andamos estressados, simplesmente estressados, enchemos os nossos dias demais, coisas demais, afazeres demais, responsabilidades demais. Eu acho que um grande desafio hoje para nós todos é fazermos um pouco menos
e olhar para as nossas necessidades. É verdade que muita gente acaba descobrindo que se a gente faz isso, atende nossas necessidades básicas, o resto flui mais fácil, com menos atrito. A criança que pôde descansar, que ganhou o abraço, que está de barriga cheia, ela vai estar bem humorada e vai ser bem mais fácil lidar com ela nas coisas que talvez ela tenha que fazer. Se a mulher teve o seu momento de descanso na família, pôde sair com as amigas e tomar um café ou ganhar uma massagem, ela vai estar mais bem-humorada e flui tudo. Se o homem teve a sua necessidade de convívio social ou de silêncio atendido, ele vai estar mais disposto a ajudar. Porque necessidades básicas atendidas disponibilizam energia para os nossos desafios do dia a dia. Então, quando seu filho, seu marido, sua mulher estiverem irritados, incomodados, muito criticando tudo, pergunte-se, o que será que ele ou ela precisa? Se for um adulto, você talvez pode perguntar, do que você de fato precisa? E eu vou ver se eu posso ajudar. Se for uma criança que talvez não saiba dizer ainda, comece pensando, e eu sugiro que comece pensando, número 1, se ela teve descanso suficiente. 2, se ela teve água. 3, se ela teve o alimento que precisa. 4, se ela teve um ritmo que dê a ela a tranquilidade e a serenidade que está tudo em ordem, que o mundo, a vida dela está segura e que ela está bem. Então é esse o meu convite. Preste atenção nas necessidades e o resto possivelmente vai ficar mais fácil. Um beijo.